falando nesta série o poder da aliança, o quanto é importante termos uma real aliança com Deus, pois somente através dela nós seremos levados a uma transformação genuína em nossas vidas, além de obtermos a verdadeira salvação, que é a salvação do pecado, da morte e do inferno. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida na Babilônia. A vida na Babilônia. Nem todos sabem, mas a Babilônia foi uma nação nos tempos antigos a subjugar e dominar uma grande parte do Oriente Médio. Tendo domínio desde o Egito, passando pela Capadócia, lá quase na Itália, Margiana e Gedrósio, que lá já no extremo do Oriente Médio, incluindo as nações, nesse tempo estavam separados Israel e Judá, e tendo acesso aos mares, olha só o poder disso, eles tinham acesso aos mares Mediterrâneo, Vermelho, Negro, Mar Cáspio, Mar Arábico e além do Golfo Pérsico. O poder de conquista, o poder bélico, o poder de esforço, de territorial, naquele tempo da Babilônia era algo impressionante. Por isso foi chamado do grande império babilônico, ou também caldeu, mas mais chamado, reconhecido como babilônico, que começou com o rei Nabopolassar, e depois continuado e expandido pelo seu filho Nabucodonosor. A Babilônia cresceu e se tornou poderosa em guerra, armas e riqueza. Cultivou a cultura, a matemática e grandes obras arquitetônicas, como os templos e os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, olha só. Além de seu poderoso e grande exército, Nabucodonosor era um grande estrategista, pois além de subjugar as terras conquistadas, ele traziam esses povos para serem escravos na Babilônia. Esses povos eram obrigados então a deixar a sua terra natal e passarem a viver como exilados em outra terra e outra nação. Milhares de judeus foram levados cativos para o exílio babilônico, após Jerusalém ser sitiada e tomada pelos exércitos de Nabucodonosor. Daí então podemos entender um pouco o que era viver na Babilônia. O que era viver na Babilônia? O tema da ministração de hoje. Era viver em uma terra que não é a sua, onde você não tem a liberdade de fazer o que quer, e que aparentemente seria uma vida de derrota e fracasso. Mas, quando se tem uma verdadeira aliança com Deus, escute, não há local, circunstância ou adversidade que impeça você de viver o sucesso em Cristo Jesus. A vida de vitória ou derrota, sucesso ou fracasso, não tem a ver com o local onde você vive, não tem a ver com o local onde você mora ou frequenta, mas sim se você tem uma aliança verdadeira com Deus. Quer ver? Quantos dizem assim? Se eu morasse em outro bairro, eu teria mais chances de prosperar e ser feliz. Se eu ganhasse mais dinheiro, eu faria, ajudaria e seria mais generoso. Se eu tivesse nascido em outra família, eu teria mais apoio e assim poderia conquistar mais e viver o meu propósito. Tantas e tantas outras desculpas que as pessoas dão porque estão olhando para a Babilônia. Estão olhando para a Babilônia que eles estão vivendo e não para o Deus a quem deveriam ter uma verdadeira aliança. Sabe, queridos, dos milhares de escravos judeus que foram levados para o exílio babilônico, eu quero destacar a vida de um
chamado Daniel. Pois ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar hoje. Porque você pode viver na Babilônia deste mundo, mas o que importa é se você tem uma verdadeira aliança com Deus. Porque é Ele que conduzirá a sua vida e fará a diferença. Amém? Então, na verdadeira aliança, olha só, quando nós vivemos uma verdadeira aliança, ela vai trazer sobre as nossas vidas, primeiro ponto, eu quero dizer, identidade. Se você quer anotar, anota aí, identidade. Sim, quando nós conhecemos, presta atenção, e estabelecemos uma aliança com Deus, Deus se revela a nós, sim ou não? Ninguém faz uma aliança com quem a gente não conhece. Quando nós firmamos uma aliança com Deus, nós nos aproximamos de Deus, e isso Deus se revela quem Ele é. E quando Deus se revela quem Ele é, ou quando nós tomamos o entendimento de quem é o nosso Deus, então nós também recebemos a revelação de quem nós somos. Muita gente não sabe quem é. E quando eu falo não sabe quem é, não significa que ela não saiba o seu nome, não significa que ela não saiba o número do seu RG, ou do seu CPF, ou onde mora. Não, eu estou dizendo que ela não sabe quem ela é em Deus. Qual é a condição dela em Deus, a sua real e verdadeira identidade em Deus. Sabe, queridos, somente quando nós conhecemos o Senhor verdadeiramente, o Senhor verdadeiro de nossas vidas, é que nós descobrimos quem nós somos. Tem muita gente que fica assim, vivendo, às vezes na igreja, pegando a palavra do pastor Adão aqui, por anos na igreja, mas não sabe quem ele é, não sabe qual é a sua identidade, não sabe de onde vem, para onde vai, qual é o propósito da sua vida. E às vezes vivem apenas uma vida de repetição, de religiosidade. De ações, eu vou lá, eu vou para o culto porque é domingo, eu vou fazer isso porque estão falando, mas eu não sei. Queridos, nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos ter uma aliança, porque aí nós vamos entender quem nós somos nele. Daniel, preste atenção, mesmo estando na Babilônia, sendo escravo, ele sabia que era judeu. Ele sabia quem ele era e como ele deveria viver. Deus estabeleceu e fez uma aliança com Israel e consequentemente Judá também, porque trouxe para ele uma identidade. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E Deus, na aliança, nós falamos um pouco isso domingo passado, na aliança que firmou com Israel, deu a ele instruções de como eles deveriam viver. Daniel, mesmo lá na Babilônia, sabia quem ele era, sabia que ele era judeu e como ele deveria viver, mesmo diante dos costumes babilônicos, fossem diferentes. Presta atenção, ele não procurou, entre aspas, se adaptar ao sistema babilônico. Daniel não procurou se adaptar ao sistema babilônico, nem tampouco se submeter às circunstâncias de ser escravo. Porque ele decidiu ser firme, ser fiel à aliança do seu Deus. Olha o que diz lá em Daniel capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir, nós vamos ficar só em praticamente Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha só. Ele era escravo. Ele foi escolhido para ir para o palácio de Suzã, para ali aprender a cultura, aprender
os princípios, os costumes. Por que era isso? Qual era a ideia de Nabucodonosor? Ter alguém que fosse um intermediário entre os povos que ele conquistou e ele. Essa era uma estratégia. Então ele escolhia alguns dos príncipes, alguns dos jovens entendidos, trazia para o seu palácio, colocava sobre eles para aprenderem sobre a letra, o princípio, o ensino dos caldeus, e depois colocá-los como assistentes e a ajudarem na condução dos povos. Essa era a prática, mas ele era um escravo. Tinha um chefe dos eunucos cuidando da instrução, do que eles deveriam comer, do que eles deveriam fazer. Sabe, irmãos, quando nós temos uma aliança com Deus, nós teremos a nossa real identidade revelada, e isso produzirá em nós tudo o que eu e você precisamos para agradar o nosso Pai. Sabe, irmãos, quantas pessoas vivem entrando e saindo da igreja e não agradam a Deus? Para um pouquinho para você pensar. Mas não é porque elas são ruins, é porque elas sequer sabem como fazê-lo. Daniel decidiu ser santo. Daniel decidiu não se contaminar com aqueles prazeres. Não era só as comidas, não era um sentido de, eles queriam viver de dieta. Não, esse é um princípio. Eles não queriam se envolver e se contaminar por aqueles princípios, por aquela maneira de fazer. Eles sabiam quem eram, eles sabiam como deveriam viver. E ele se posiciona diante daquele líder, daquele que comandava. Mesmo vivendo na Babilônia, Daniel sabia que Deus estava com ele. Consegue entender isso? Quantos dão a desculpa que por estarem longe, ou mesmo onde ninguém pode vê-los, então eles acham que podem viver uma vida de erros e pecadinhos? Consegue entender o que eu estou falando, irmãos? Daniel sabia que a sua aliança com Deus não estava baseada em um lugar, ou apenas em Jerusalém, mas em qualquer lugar que ele estivesse ou vivesse. Irmãos, a gente tem isso por jargão, mas diz assim, é fácil ser santo na igreja, não é? Porque aqui é um ajuntamento de todos os santos. Mas e lá fora? E lá onde ninguém está vendo? Daniel sabia que mesmo que ele estivesse fora da circunscrição de Jerusalém, fora do lugar do templo, fora do lugar da adoração, Deus estaria com ele. Não apenas estando com ele, mas vendo, sabendo, se relacionando com ele. Irmãos, mesmo vivendo na Babilônia e contrariando em um tempo onde o rei foi manipulado pelos outros líderes que invejavam a Daniel, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia ao Senhor. A Bíblia diz que na sacada da sua casa havia uma janela aberta que ele abria, que se voltava para a região de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava ao Senhor, lembrando-se de Jerusalém, lembrando-se da promessa, lembrando-se daquilo que Deus tinha feito e falado. Mesmo estando na Babilônia, ele tinha uma verdadeira aliança com Deus. Ele sabia que o seu posicionamento deveria agradar a Deus e não aos homens. O apóstolo Edmilson, ministrando no final do ano passado sobre temor, ele trouxe um conceito muito interessante, que eu quero compartilhar de novo com vocês. Diz assim: temor a Deus é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Será que nós temos vivido desta maneira, amando aquilo que Deus ama e aborrecendo aquilo que Deus aborrece? Sabe, irmãos, nós precisamos saber quem nós somos para poder agradar ao Deus a quem servimos.
Segunda característica da verdadeira aliança, ou que a verdadeira aliança com Deus produz: favor. Em Daniel 1:9 diz assim: ora Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha só, Deus providenciou que Daniel tivesse graça, tivesse favor diante daquele que comandava a sua vida e o seu preparo na Babilônia. Entenda algo: quando você vive uma aliança com Deus, Deus sempre irá proporcionar a você favor, graça, bondade, misericórdia diante daqueles que estão sobre a sua vida. Sabe, irmãos, eu já vi pessoas dizendo assim: eu não aguento mais o meu chefe, porque o meu chefe é injusto, e aí começa a falar todas as falhas, os defeitos que ele possa ver. Eu não aguento mais aquela vizinhança, eu não aguento mais. Meu irmão, preste atenção: se você tiver uma aliança com Deus, Ele vai providenciar favor diante de você, diante desses homens. Você não precisará se defender, você não precisará lutar as suas guerras. Deus entrará em favor da sua vida e conduzirá o seu viver, amém? Mas isso é fruto da aliança. Quando vivemos essa aliança, Ele sempre irá proporcionar a você favor, graça. Ele vai à frente, Ele vai te defender. Sabe, irmãos, tem gente que quer dizer assim: mas eu tenho que ser verdadeiro. Ok, mas ser verdadeiro diante de Deus ou diante dos homens? Agradar a Deus ou agradar aos homens? E alguns preferem agradar aos homens e não a Deus, e se esquecem que é Deus quem os defende. Quantos entendem o que eu estou falando? Sabe, queridos, quando nós vivemos uma aliança com Deus, Deus sempre vai estar à nossa frente e à nossa retaguarda. Deus sempre vai estar abrindo portas e fechando portas. Deus sempre vai estar nos conduzindo, favorecendo, nos adiantando, nos beneficiando. É impressionante quando a gente vê pessoas que são fiéis a Deus, sempre fazem bons negócios, sim ou não? Quem já viveu isso aqui assim? Falou assim: puxa, vi uma oportunidade, Deus abriu e aconteceu, foi coisa incrível. Mas quantos também já viram a mão de Deus fechar o negócio? Levante a mão. Eu já vi. Por quê? Porque Deus quer guardar você. Agora, não vou olhar para cá. Existem pessoas que dão cabeçada nos negócios, fazem aliança, compram, vendem e tomam prejuízo, mesmo na igreja. Sim, por quê? Porque não estão vivendo uma aliança com Deus verdadeira. Consegue entender? Há um favor, é algo que você não tem controle, não é algo que você não sabe, mas Deus está lá dirigindo: vai, eu estou com você, meu filho, eu vou te abençoar, vai dar certo, vai prosperar, você vai conseguir, mesmo vivendo na Babilônia. Ei, irmãos, o teu sucesso não está pautado de onde você está, na região, na estratégia. O teu sucesso está na aliança com o seu Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Durante todo o tempo que Daniel viveu na Babilônia, Deus lhe deu graça. Graça diante do chefe dos eunucos, conforme nós lemos. Graça diante dos reis. Você sabia que Daniel ultrapassou 3 reis? Ele esteve na assessoria da condução do reinado da Babilônia por 3 reis. Ele era muito bom, irmãos. Ele era muito bom. Porque qual é vamos fazer uma associação aqui, o político que entra no governo e deixa o assessor do anterior? Nenhum. Imagina rei. Daniel ultrapassou 3 reinos, 3 reis.
E ele estava ali, sabe por quê? Porque Deus havia dado a Daniel um espírito de excelência, um espírito de capacidade, de inteligência, de sabedoria, de interpretação de sonhos. Eu quero dizer uma coisa: quando você tem uma aliança com Deus, Deus te dá capacidades e coisas, estratégias que você sequer imaginou que poderia ter, porque Ele quer abençoar você, meu irmão. Daniel não pediu por capacidade de revelação de sonho, de inteligência e sabedoria, ele não pediu por nada disso. Daniel foi escolhido para ser um dos 3 principais príncipes, acima dos 120 sátrapas ou presidentes que estavam sobre todo o reino da Babilônia. Está lá, Daniel 6, de 1 a 3, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas ou presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes ou presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu, se destacou desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Meu irmão, quando você tem aliança com Deus, o Espírito Santo se manifesta de uma forma excelente na sua vida. E o rei pensava constituí-lo sobre o reino. Sabe, irmãos, quando nós temos uma aliança com Deus, o favor dele se manifesta, trazendo esse espírito de excelência, de inteligência, de grandeza, de capacidade e, consequentemente, promoção em tudo que você faz. Escuta, nós temos profetizado aqui no mês de janeiro, terça-feira continuamos profetizando: você estará por cima e não, você será cabeça e não. Essa é a promessa de Deus para você. Quando você tiver essa aliança, Deus vai te impulsionar, vai ser favorável para que você suba e assuma os lugares de autoridade e de comando aonde você estiver. Quantos querem e recebem essa palavra, digam amém. É assim. Mas não é apenas o favor e a promoção que Deus tem quando nós vivemos uma aliança com Ele. Deus também traz proteção, é o terceiro ponto. Diga, proteção. Irmãos, nesse tempo todo mundo quer proteção. No tempo de pandemia, todo mundo quer proteção. Sim ou não? Todo mundo quer. Antes nós achávamos que o inimigo número 1 da nossa nação era a violência. Agora não se fala mais de violência quase. É só se fala de pandemia, de vacina, de mortos, de vivos, de doentes, infectados. Todo mundo busca proteção. Por isso nós temos que usar máscara, por isso que temos que usar álcool gel, estarmos distantes, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas todos querem proteção. Mas a verdadeira proteção só pode dar Deus a você. Daniel, depois que foi promovido a príncipe, presta atenção, ele foi perseguido pelos seus pares. Depois você lê esses 9 capítulos aí, que você vai ficar a par. Enganando o rei, esses outros presidentes ou pários fizeram com que ele assinasse um decreto para que ninguém fizesse qualquer prática, qualquer pedido a qualquer outro deus. Olha só que doideira, a não ser para o rei. O rei achou que estavam enchendo a bola dele, então falou, não, tá bom, vamos lá. Para que pudessem pegar a Daniel. A Bíblia fala que não havia no que. Daniel era tão abençoado, tão favorecido por Deus, que nele não havia falhas. Aqueles pários dele buscavam erro, nele não encontravam. Então eles disseram assim, a única maneira, presta atenção, a única maneira de pegarmos uma falha nele é colocarmos os princípios bíblicos que ele vive contra os princípios babilônicos. Então criaram uma lei. O rei, achando que estava sendo ovacionado, vão pedir só para mim 30 dias, achou que ele era o alvo. Na realidade não era. Ele foi lá e assinou o decreto. A consequência de quem não o fizesse, ou quem fizesse um pedido a outro Deus e não ao rei, era ser jogado na cova dos leões. Era a pena capital. E aí eu pergunto, quando Daniel soube da promulgação desse decreto, ele sabia o que o decreto significava, ele sabia que era um decreto que não poderia ser revogado, ele sabia que a condenação por não cumprimento desse decreto seria a morte. O que ele fez? Ele não retrocedeu. Mas ele continuou orando. Olha lá, Daniel capítulo 6,
versículo 10. Olha que interessante. Diz assim: ora, quando Daniel soube que a escritura estava ensinada, entrou em sua casa e no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Entenda uma coisa, irmãos. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós confiamos em Deus mais do que nos homens. Vou repetir isso. Quando nós temos uma verdadeira aliança com Deus, nós confiamos mais em Deus do que nos homens. Sabe, é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. Mesmo diante da injustiça e da perseguição, Daniel continuou sendo leal ao seu Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era o único fiel e poderoso para o livrar. Não mude diante das circunstâncias. Não mude diante dos princípios babilônicos. Não tente adequar-se à sua vida santa, à sua vida de santidade, àquilo que está acontecendo ao seu redor. Não retroceda nos seus princípios, porque é Deus que pode livrar você. Daniel então é flagrado orando, e por isso então deveria ser jogado na cova dos leões. Olha só, irmãos. Olha lá, versículo 16 desse capítulo 6. Vamos ler aqui alguns textos. O rei ordenou então que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até o rei estava crendo em Deus agora. Até o rei tinha entendido que tinha feito uma injustiça. Até o rei sabia que havia algo errado com aquele decreto que ele assinou. Mas ele não poderia voltar atrás. 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação ou a sentença de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Eu vou dizer uma coisa: quando você viver essa real aliança com Deus, Deus vai levantar intercessores que você nem imagina de onde vão estar cobrindo a sua vida de oração. O rei então se dirigiu ao seu palácio, 19. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia ou de tristeza: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Eu fico imaginando o eco daquela cova, e aquele rei com aquele coração e os seus ouvidos inclinados. Talvez foram os segundos mais longos. Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, presta atenção, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu. Eu vou dizer, quando você crê, quando você tem uma aliança, ainda que você tenha sido colocado de lado, ainda que você tenha sido jogado na cova dos leões, ainda tenham decretado a sua morte, a sua falência, nenhum dano vai chegar sobre ti, meu irmão. É assim. Quando nós temos uma aliança com Deus, desfrutamos de uma proteção sobrenatural. O anjo do Senhor vem ao nosso socorro, vem e nos livra. Irmãos, nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver isso, nós precisamos experimentar isso. Eu tenho proclamado desde o ano passado que esse ano de 2021 será o ano do sobrenatural de Deus na sua vida.
você vai ver a manifestação de Deus te guardando, você vai ver a manifestação de Deus te livrando. Mas vamos continuar, na aliança com Deus produz ainda. Quarto ponto, um coração sensível. Olha, irmãos, com tanta injustiça, com tanta dificuldade, ser tirado da sua casa, ser levado cativo, ser perseguido por seus pários. Daniel, mesmo vivendo no cativeiro, nunca viveu para si mesmo, pensando apenas em salvar a sua própria vida e esquecendo dos seus irmãos. Desde o princípio, nós vemos Daniel buscando em como poderia servir e promover a seus irmãos. No capítulo 2, no verso 49, diz assim: a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego superintendentes sobre os negócios da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte real ou às portas do rei. Daniel não era egoísta. Daniel, mesmo diante das diversidades, não estava vivendo apenas para si mesmo. Ele sempre teve um coração sensível para Deus, buscando e até intercedendo por seus irmãos e compatriotas. No capítulo 9 do livro de Daniel, nós vemos Daniel buscando a Deus, depois de ele constatar pela leitura dos livros, que já haviam se passado os 70 anos de cativeiro, que Jeremias havia profetizado, já haviam se cumprido. Então ele entra em intercessão, ele começa a orar, ele começa a jejuar e buscar ao Senhor, confessando os pecados dos seus pais, dos seus líderes e irmãos, até que Gabriel vem para fazê-lo entender a revelação do que iria acontecer. Irmãos, quando nós temos uma aliança com Deus, nós desenvolvemos um coração voltado para buscá-lo, sim, mas também para relacionar com as pessoas, para amarmos, assistirmos as pessoas. E essa atitude, escute o que eu vou dizer, abre o céu para vir ao nosso socorro, abre os céus para que Deus envie os seus anjos e mensageiros com respostas às nossas orações. Sabe, queridos, tudo que o diabo quer é nos isolar, tudo que o diabo quer é nos separar. É o meu problema, é a minha vida. Isso não é ser igreja, isso não é ser o corpo de Cristo, isso não é viver o evangelho de Jesus. Quinto e último ponto, o que a verdadeira aliança com Deus produz em nós: reconhecimento e honra. Diante da vida de Daniel, sua aliança com Deus, e mesmo diante das perseguições e injustiças sofridas por ele, no final, ele foi reconhecido e honrado pelo rei Dario. Depois de receber o livramento do Senhor, tapando a boca dos leões e preservando-lhe a vida, olha o que acontece no versículo 24 do capítulo 6. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas, que moravam ou que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Eu quero dizer para você,
Deus vai trazer honra e prosperidade sobre a sua vida. Deus vai trazer reconhecimento sobre a sua vida, sobre o seu viver, meu irmão. Você pode estar achando, mas eu estou passando um perrengue, eu estou na cova, eu estou aqui passando perseguição, meu irmão. Continue firme, continue fiel, continue aliançado com o Senhor, porque Deus vai trazer a resposta para a tua vida. O anjo do Senhor vai vir e todos aqueles que te perseguiram, todos aqueles que foram injustos com você, vão perecer diante de você e você vai ser honrado e reconhecido. Todos saberão que o Deus a quem serve é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o Deus que opera com sinais, prodígios e maravilhas, porque assim você vai viver esse ano. Daniel não prosperou ou cresceu porque fez o que os reis queriam. Ele nem foi livrado porque se adequou às práticas da Babilônia, mas porque ele tinha e foi leal à aliança com Deus, o verdadeiro Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como você entrou hoje aqui, eu não sei como você está vivendo, mas se você quer viver neste mundo e ser vitorioso, ser vencedor, não viva nas práticas deste mundo, não faça o jogo da Babilônia, o jogo que a Babilônia prega ou ensina, mas tenha uma verdadeira aliança com o Deus de Israel. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Como você está vivendo hoje? Como você está se portando diante desse mundo que pressiona, que empurra, que puxa, que fala, que diz? Como você está vivendo nesta Babilônia? Nesse mundo de vozes diferentes? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Qual tem sido o seu resultado? Qual tem sido o seu resultado? Como você tem reagido e lidado com as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor? São perguntas que nós precisamos parar para refletir. Você tem se revoltado porque acredita que está sendo injustiçado e não está no lugar do reconhecimento que você gostaria ou acha que merece? Milhares, presta atenção, milhares de judeus foram levados cativos para a Babilônia. Milhares. Mas apenas Daniel experimentou o sobrenatural de Deus. Porque Daniel decidiu viver uma aliança com Deus. Sabe, queridos, se você quer ter a verdadeira identidade revelada a você, se você quer experimentar o favor de Deus sobre a sua vida, sua casa, se você quer ter a proteção sobrenatural dos céus, se você quer ter um coração sensível e alinhado ao coração do Pai, e por fim, se você quer alcançar o reconhecimento e a honra em sua vida, você precisa ter uma verdadeira aliança com Deus. Mas qual será a sua escolha hoje? Continuar dando desculpas do lugar que você vive, da família que você nasceu, da empresa que você trabalha, da falta de oportunidades que teve, ou não? Ou ter uma verdadeira aliança com Deus e desfrutar de todos os resultados que isso pode gerar em sua vida? Vamos ficar de pé. Se coloque diante do Senhor. Feche os seus olhos e permita que essa palavra possa ecoar dentro de você. Eu não sei, eu não conheço a sua intimidade, eu não conheço os seus pensamentos, eu não conheço talvez até os seus resultados. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo que te trouxe aqui pode te ajudar a entender a palavra do Senhor, a vontade dEle para a sua vida. Deus não quer que você continue do mesmo jeito. Se coloque diante dEle, seja sincero com Ele. Fale para Ele se você tem ou não mantido uma aliança com Ele. Se preciso for,
se arrependa. Faça uma aliança com Ele. Se você tem consciência que você tem vivido leal e sido fiel a esta aliança com Ele, então eu quero desafiar você a entrar em juízo com Ele, a você apresentar as suas razões, como o profeta Isaías nos ensinou. Apresente a Ele as suas razões, para que Ele possa te justificar. Clame a Ele, ore, e peça que Ele venha e traga o livramento, traga a resposta, traga a identidade, traga o favor, traga o coração sensível e alinhado ao dele, traga o reconhecimento e a honra aonde você está vivendo, quer seja na sua família, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua vizinhança, quer seja na sua célula, quer seja na sua liderança ou ministério. Vamos lá, feche os seus olhos.